Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 1 do livro do Hallery, capítulo 2, exercício número 74. Vamos ao enunciado. Um piloto voa horizontalmente a 1.300 km por hora, a uma altura h igual a 35 metros acima do solo, inicialmente plano. No instante t igual a zero, o piloto começa a sobrevoar um terreno inclinado para cima de um ângulo θ igual a 4,3 graus, figura 2.38. Se o piloto não mudar a trajetória do avião, em que instante t o avião se chocará com o solo? Bom, então temos aqui um avião, né, voando a uma velocidade constante, v igual a constante, que é aí de 1.300 km por hora. Aí ele nos diz que no instante t igual a zero, começa a sobrevoar um plano inclinado. Então aqui, ó, exatamente no início, exatamente aqui, tá? A gente tem que é t igual a zero. E ele quer saber quando, né, vai se encontrar ali com o solo que começa a ser inclinado. Então, se a gente fizer uma representação aqui, ó, eu tenho no tempo zero, uma altura h, o avião está lá em cima. Aqui o solo vai subir e o avião vai ir aqui em linha reta, tá? Então aqui seria uma posição x0 do avião, né, que é o tempo t igual a zero. Aqui a inclinação, ó, que é o 4,3 graus, vou colocar como θ, que é o θ, então esse ângulo aqui é o θ também, tá? Essa aqui seria a posição x que vai se encontrar com aí o solo. Então essa medida aqui seria um ΔX, né? Que seria a posição x ali menos o x0, x menos x0, tá? Então, o que a gente tem aí? Tem que o avião vai ter andado uma posição ΔX quando ele se encontrar aqui o solo com o avião. Então, como ele deu essa medida h, pela geometria a gente acha esse ΔX, usando o θ, né? Conceito aí, ó, tangente de θ. O que é a tangente de θ? É um cateto oposto sobre um cateto adjacente. Então, aqui está o ângulo θ. Cateto oposto seria o h, dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente, que está junto com o ângulo, seria o ΔX. Então, a gente pode dizer que ΔX, né, a distância percorrida pelo avião até encontrar o solo, vai ser a medida h dividido pela tangente de θ, tá? Agora, como a gente sabe que a velocidade é constante, a gente tem que a equação do movimento para o avião vai ser x igual à posição x0 mais uma velocidade vezes o tempo, tá? Equação do movimento aí para velocidade constante. Aí então a gente pode colocar aqui x menos x0 é igual a VT, ou x menos x0 a gente sabe que é ΔX. Aí a gente passa para cá dividindo a velocidade, isso é igual ao tempo t. Só que a gente tem que prestar atenção, né, que as unidades estão diferentes, né? Aqui a gente tem h, que é dado em metro, tá? Ele nos deu aí o valor de 35 metros e a velocidade está em quilômetro por hora. Então, eu posso transformar a velocidade, deixando em metros por segundo, fazendo 1.300 aí, quilômetro por hora. Aí, então, a gente vai ter aí que, convertendo uma hora, tem aí 3.600 segundos, né? 60 minutos vezes 60 segundos. E a gente convertendo o quilômetro, a gente tem aí que vai ser 1 quilômetro tem 1.000 metros. Quilômetro corta com quilômetro,
aí hora corta com hora. Ou seja, para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, aqui se a gente simplificar o 1.000 e o 3.600, aqui vira 3,6. Então, a gente faz aí a conta de 1.300 dividido por 3,6, tá? Então, a gente teria aí uma velocidade de 361,11 na unidade de metros por segundo, tá? Então, a gente pode colocar aí que o tempo t é igual, né, o ΔX, que é h sobre a tangente de θ, dividido pela velocidade, ou seja, o tempo t vai ser o h de 35 metros, dividido pela tangente do ângulo, o ângulo é de 4,3 graus, dividido pelo valor da velocidade, que na unidade de metros aí por segundo é 361,11 em metros por segundo. Aí metro corta com metro, o segundo que está dividindo vai lá em cima multiplicando. Então, a gente vai ter 35 dividido pela tangente de 4,3, isso daí dividido por 361,11. Então, a gente tem aí um valor de 1,289 para o tempo. Como foi dado apenas 2 algarismos significativos para os valores, a gente responde com 2 algarismos. Então, arredondando esse 2 aqui, como aqui é 89, ou seja, maior que 50, esse 2 vai para 3. Então, fica 1,3 segundo é o tempo em que o avião vai se chocar aí com o solo, continuando ele a percorrer 1.300 quilômetros na mesma direção. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!